Muito bem, estamos agora na aula 5 do módulo 1 da Introdução à Teologia. Aula 5, módulo 1. Na verdade, módulo 1, disciplina 1, aula 5. Na aula 5, nós vamos discutir algumas coisas interessantes dentro da teologia, da Introdução à Teologia. Eu vou já abrir aqui a apostila para você, na aula 5 aqui, e vamos puxar aqui para frente já, para irmos direto ao assunto, sem mais delongas, né? Muito bem, nós vamos falar sobre a patrística. A patrística foi um movimento que aconteceu logo após a morte dos apóstolos, né? Lembrando que as eras que nós temos na Bíblia são algumas eras interessantes, né? Se você quiser anotar aí, a primeira era é a era apostólica, né? A segunda era é a era patrística, essa que estamos falando, patrística, ok? A terceira era é a era escriturística, ok? A quarta era é a era da reforma, ok? A quinta era é o tempo do avivamento, a era avivalística. A sexta era é a era missiológica, e a sétima era a era pentecostal. Então, vamos lá comigo, então. Era apostólica, era patrística, era escriturística, era da reforma, era avivalística, missiológica e pentecostal. Muito bem, aqui na era apostólica, vai do ano 33 de Jesus até o ano 104, com a morte do último apóstolo, né? A patrística começa, no caso 104, ela vai até 1300 depois de Cristo, e começa então a parte escriturística com Wycliffe, depois o John Huss, aí você vai ter o Tyndale, né? A escriturística vai então começar com a Reforma Protestante, 1500 em diante, né? A, 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 isso, no caso aqui, a patrística 104 a 1300, escriturística 1300 a 1500, a reforma de 1500 a 1800, a avivalística de 1800 a 1900 e a missiológica de 1900 em diante, culminando aqui em 1910, a era pentecostal, ou 1906, depois de 1900, com a descida do Espírito Santo lá em Topeka, com o Parham, né? E depois Chicago, Rua Azusa, deu-se então essas eras aí. Espero que você tenha anotado direitinho. É só voltar aqui depois e você vai ter essa compreensão maior. Vamos voltar à nossa apostila e entender aqui melhor nosso trabalho. A patrística refere-se aos pais da igreja, que é a primeira geração após a dos apóstolos. A revista do Curso Internacional de Teologia conta a seguinte declaração: o conteúdo do evangelho no qual se apoiava a fé cristã nos primórdios do cristianismo era um saber de salvação revelado e não sustentado por filosofia. Muito importante entender esse ponto aqui agora. O conteúdo do evangelho não era algo que vinha da filosofia, era algo que era sustentado por uma revelação da fé, né? Depois da era apostólica, inicia-se o período dos chamados os pais da igreja, que é a parte patrística. Acabei de falar. Patrística vem de patri, vem de padre, vem de pai. Patri é latim, padre é espanhol, mas é do latim também. Tudo dentro aí do tronco linguístico, né? Ao invés de se apoiarem em linha de filosofia, decidiram partir para o evangelho revelado, a teologia viva do Senhor Deus. Com o surgimento, logo no início, de heresias e desvios teológicos, a igreja se viu na obrigação de reagir e assim foi se desenvolvendo a teologia cristã. Então, a teologia cristã, na verdade, ela não foi pensada, maquinada no laboratório, vamos fazer uma teologia assim, 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 não.
ela nasceu de acordo com a necessidade da igreja se autoafirmar nesse mundo aí, ok? Vamos voltar aqui para a apostila para a gente terminar essa parte aqui. Ao invés de se apoiar numa linha filosófica, decidiram partir para o evangelho revelado. Ok. No anexo 2, temos a temperança. Mesmo com o cuidado patrístico em colocar a filosofia como serva e não como maestrina, muito importante esse ponto. Eu vou apagar aqui para a gente falar um pouquinho melhor sobre ele. Gente, peço perdão porque a letra está pequena, é que o meu piloto, ele é um piloto de ponta fina, eu vou ter que encomendar em algum lugar, aqui na região que eu moro não encontra aquele ponta grossa, então eu tenho que me contentar com esse aqui, tá? Então, vamos lá. A filosofia, vou pôr um pouco maior, filosofia, nesse caso, ela torna-se uma serva da teologia. Embora o termo teologia, como eu já falei, foi empregado a primeira vez por Platão, é uma palavra totalmente grega. Depois a igreja importou esse termo e usa até hoje. Mas, na verdade, para os patrísticos, a filosofia era uma serva da teologia, porque a filosofia não revela Deus, e a teologia revela Deus. Oh, glória! Aleluia! Vamos lá. Mesmo com o cuidado patrístico em colocar a filosofia como serva e não como maestrina, houve uma pequena diferenciação. O cristianismo em torno de Roma e Israel possuía o zelo da teologia como fonte maior. Porém, os pais gregos faziam um paralelo com a mais ênfase à filosofia grega. E, neste caso, o papel da filosofia grega no seio da igreja exerceu certa proeminência. Eu vou até falar por que isso aconteceu, pessoal. É porque qual era a referência da época? Era o grego. O grego era a linguagem universal. Alexandre o Grande, no terceiro século antes de Cristo, através da sua ideia de globalização, estabeleceu o grego como uma linguagem da moeda, uma linguagem comercial. Os fenícios desenvolveram o alfabeto, depois os arábicos fizeram uma outra remodelação, mas, na verdade, a linguagem mundial surgiu por causa do comércio, por causa das trocas de produto, para se entender melhor a questão de preço. Mas o povo importou para dentro dos continentes e virou uma linguagem normal. Aí a igreja usa o grego por causa disso, não que ela foi influenciada pelo grego. Preste bem atenção, preste bem atenção. O grego não influenciou em nada. A revelação vem de Jesus, vem de Deus, entendeu? Muito bem. Porém, eles foram equilibrados e não permitiram que essa importância viesse tomar o lugar das Escrituras. O fato é que o gnosticismo se apoderou do conhecimento como uma ponte de soteriologia, e os patrísticos tiveram que lutar muito contra essa heresia nefasta. O que mais ajudou neste período foram as cartas dos apóstolos e os evangelhos que trouxeram o chão para aquela primeira leva de discípulos, agora líderes da igreja cristã. Vai aparecer agora um termo chamado aí soterologia. O que é soterologia? É a doutrina dos solteiros? Não. Sotero é salvação em grego. Sotero é salvação. Salvação no grego. E logia seria o estudo. Então, estudo da salvação. Estudo da salvação. Soterologia. Estudo da salvação. Escreva aí. Sotero, salvação, do grego, é grego, tá? Logia, estudo, soterologia, estudo da salvação, ok? Muito bem. Vamos voltar aqui no nosso material e terminar essa parte aqui agora. Vamos lá, a parte 4. Deixa eu ver se é a 4 mesmo, para a gente ter uma noção exata de onde nós estamos aqui, para você não se perder aí também, né? Vamos lá, anexo 3, não é assim tão rápido não, pessoal. Teologia do martírio. Teologia do martírio. Fora das cartas apostólicas, os pais da igreja registraram muitos martírios. A teologia conseguiu algo tão forte que superou a filosofia. Presta bem atenção, pessoal. Nenhum filósofo morria pela filosofia. Porém, os crentes enfrentavam os leões, espadas, gladiadores por causa da sua crença. E o que é crença? Crença é a expressão
da doutrina. A doutrina é a sistematização da teologia. Muito importante isso. Entre muitos casos, um dos mais tocantes foi o caso de Paixão de Perpétua e Felicidade. Eram duas irmãs com esse nome, né? Um documento registrou este martírio em 202 d.C., na cidade de Cartago. Emocionante história do martírio de Policarpo e muitos outros. Trouxe à teologia uma vida que não se encontrava na filosofia, na paixão e na lealdade. Pessoas dando as suas vidas por amor a Cristo. Era uma coisa assim incomensurável. Roma pregava morte. Roma pregava martírio. Roma pregava perseguição. Roma pregava a espada. Mas esse povo morria por Jesus. A teologia do martírio. Isso impressionou muita gente da época, que acabou vindo a Cristo por causa desses momentos aí. Vamos à refutação. A teologia como defesa. Depois da primeira parte do século II, a teologia exerce uma posição mais determinante. Os cristãos afirmavam sua fé sob os auspícios da teologia, até porque o movimento gnóstico que afirmava que se podia ser salvo, desenvolvendo o conhecimento, estava em alta e na ênfase do momento. Portanto, a teologia recebeu fortes golpes, ao ponto de provocar uma ação de confronto. Nesta época, destacaram-se Justino Marte, seu ardor levou à morte em 165 d.C. Houve até quem se cognominou como inimigo da filosofia, que foi o caso de Tácito, também Teófilo de Antioquia e muitos outros. Uma figura que aparece como gnóstico à era do seio da igreja foi Marcião. Ele pregava o judaísmo, amputou os livros do Antigo Testamento, do Antigo e o Novo Testamento em afirmação de suas heresias. Quer dizer, ele amputou livros do Antigo e do Novo para afirmar suas heresias. Então, a igreja vai produzir teologia. Veja bem, olha que interessante. Primeiro, a igreja vai produzir uma mensagem, certo? A igreja, vamos colocar aqui igreja, ok? A igreja, ela vai produzir uma mensagem, depois ela vai produzir as suas crenças, aí você tem um credo apostólico, depois ela vai produzir as suas doutrinas. Essa aqui é a tríade da igreja. Deixa eu melhorar aqui a igreja, vai ficar mais legível para você escrever aí. Igreja, ok? Então você vai ter aqui um sistema centrífugo. Centrífugo. Porque está vindo de dentro para fora. A igreja pega a sua mensagem, ela cria, ela dissemina a sua crença e a crença vai determinar a doutrina. Vai ter só um problema. Depois das doutrinas, os homens vão inventar os dogmas. Aí os dogmas que são um problema. Dogma não é doutrina. Dogma é a tentativa de explicação de uma doutrina. E a doutrina por si só já é explicável, né? É a palavra de Deus. Ok? Encerramos então aqui a aula número 5. Vamos para a aula número 6. Conto com vocês, até a próxima. Fica aí ligado, fica com a gente. Teologia é coisa maravilhosa, revelação de Deus. É rapidinho, passa logo, daqui a pouco você está formado aí, vai ser uma benção, tá bom? Até daqui a pouco, Deus abençoe.